A nova criança. Osho. Parte 1. Condicionamento. Um substituto para a inteligência. Amado Bhagavan. Os idiotas nascem idiotas ou são treinados para tal? Essa é uma pergunta complicada. Quase 90% dos idiotas são treinados para tal. 10% nascem idiotas. E esses 10% nascem por causa dos 90% que foram treinados. O homem, desde os primórdios, tem vivido uma vida muito esquisita. Esquisita no sentido de necessitar de idiotas. Se você não tiver idiotas, não terá o sábio. Se você não tiver os idiotas, não terá os assim considerados gigantes do intelecto. É praticamente uma necessidade que a categoria dos idiotas permaneça. Ninguém examinou em profundidade como a sociedade tem funcionado até agora. Mas a maneira pela qual tem funcionado pode somente ser descrita como totalmente criminosa. A sociedade necessita categorias, hierarquias. Esta tem sido, até agora, uma sociedade competitiva. E a própria ideia de competição é muito perigosa para os seres humanos. Você chama um homem de idiota somente ao compará-lo com alguém que parece ser inteligente. Um pequeno garoto me disse: eu era um convidado em sua casa, estava sentado no jardim, ao entardecer. E essa era a única criança da família. Ele não tinha mais do que 6 anos de idade. E eu lhe perguntei: qual o seu nome? Ele disse: bom, quanto ao meu nome, até agora eu costumava acreditar que meu nome fosse não. Agora comecei a ir para a escola e lá descobri que este não é meu nome. Ele está dizendo algo tremendamente importante. Qualquer coisa que a criança esteja fazendo, os adultos estão lá para dizer: não faça isso. Ninguém recebe permissão para florescer de acordo com sua própria natureza intrínseca. E essa é a principal causa da criação de tantos idiotas no mundo. Mas eles estão servindo a um determinado propósito. Se as pessoas tivessem permissão para florescer conforme sua natureza, sem qualquer comparação, sem quaisquer ideias e sem disciplinas impostas, você acredita que alguém no mundo teria aceito Adolf Hitler como um líder? Simplesmente olhe para seus líderes. Os idiotas têm sido absolutamente necessários para que algumas pessoas proclamassem seus egos. Para algumas pessoas, subir na vida e ganhar o prêmio Nobel, e pense apenas por um momento, se todos estivessem vivendo de acordo com sua própria natureza e não tentando ser outra pessoa. Uma tremenda inteligência explodiria dentro de cada um. Trata-se de uma lei básica da vida e da existência. Ainda bem que as flores não escutam seus professores, seus líderes, seus políticos. Senão, eles diriam para as rosas: o que estão fazendo? Tornem-se uma flor de lótus. Mas as rosas não são tão tolas. Mas, se apenas para argumentar, as rosas começassem a tentar ser flores de lótus, o que aconteceria? Duas coisas com certeza. Não haveria nenhuma rosa, porque toda a energia estaria envolvida em tornar-se um lótus. Em segundo lugar, uma roseira não pode produzir uma flor de lótus. Isso não está no programa interno da semente. Você já encontrou alguma árvore da qual pudesse dizer ela é idiota? Ou que é muito inteligente, genial, que merece um prêmio Nobel? O homem tem sido perturbado. Todos, de seus pais a seus professores, a escola, a faculdade, a universidade, sua religião, seus pregadores, seus vizinhos, todos estão tentando fazer de você uma outra pessoa, alguém que você não pode ser.
você pode somente se tornar você mesmo. E se não o fizer, se tornará apenas um idiota. Eu chamo toda a história da humanidade de um grande, injustificado crime contra cada indivíduo. Ela serviu aos interesses estabelecidos, as pessoas que estão no poder, as pessoas que são eruditas, e isso é outro tipo de poder. As pessoas que são ricas, e isso é outro tipo de poder. Nenhuma delas gostaria que cada um fosse centrado em si mesmo. Porque um homem centrado em si mesmo não pode ser explorado, não pode ser escravizado, não pode ser humilhado, não pode ser forçado a desenvolver um sentimento de culpa cancerígeno. Essas são as razões pelas quais a humanidade não foi permitido crescer. Desde a mais tenra infância, toda criança é condenada. Tudo que disser, tudo que fizer, jamais estará certo. Naturalmente, ela passa a ter medo de dizer qualquer coisa, de fazer qualquer coisa por conta própria. Ela é apreciada se for obediente. Ela é apreciada ao seguir as regras e regulamentos feitos pelos outros. Todos a apreciam. E essa é uma estratégia. Condene o homem que estiver tentando levantar-se sobre os próprios pés e aprecie o homem que for apenas um imitador. Naturalmente, sua semente interior, sua potencialidade, jamais terá chance de crescer. Estou lembrando minha própria infância. A coisa se tornou tão arraigada, enraizada, que já nem é mais questionada. Se eu estiver sentado em silêncio, fatalmente alguém se aproxima e pergunta: por que você está sentado em silêncio? Estranho, eu não posso ficar sentado em silêncio. E se eu fizer barulho, pular pela casa? Você é louco? Por que está pulando por toda a casa? Vendo a situação, decidi que era melhor começar a brigar desde o princípio. Porque uma vez que você esteja enredado com essas pessoas, será muito difícil escapar da multidão. Meu pai ficava muito admirado e dizia: você jamais responde uma pergunta, pelo contrário, você faz outra pergunta. Eu dizia: eu compreendi tudo. Se eu estiver sentado em silêncio, você pergunta: por que você está sentado em silêncio? Não responderei. Eu perguntarei: por que não deveria estar sentado em silêncio? Você terá que responder. Você é um homem amadurecido, experiente, e eu sou apenas uma criança. Responda-me. Por que eu não deveria estar sentado em silêncio? Toda a família, pouco a pouco, compreendeu que não se podia obter qualquer resposta deste garoto. Ele imediatamente vira a pergunta e você fica em dificuldades. Eles deixaram de me perguntar coisas. Chegou a um tal ponto que eu podia estar sentado e minha mãe diria: não vejo ninguém em casa. Eu estava sentado bem na frente dela. Eu preciso de verduras. Alguém deveria ir buscá-las. E eu diria: se eu encontrar alguém, eu direi a você. Eu era considerado quase como um ausente. E eu provava isso. Porque, a menos que você o prove, fica muito difícil. No início, costumavam me mandar: vá para o mercado. Está na época das mangas. Traga lindas mangas. E eu ia para a pior fruteira e pedia: dê-me as piores mangas que tiver e cobre o preço das melhores. Até mesmo os vendedores ficavam admirados. Que tipo de freguês é você? Você disse: que tipo de freguês? Você já viu muitos fregueses. Eu não sou um freguês singular. E o vendedor ficava perfeitamente feliz de me dar as mais podres e cobrar o preço das melhores. E eu ia para casa e entregava aquelas mangas podres dizendo: estas são as melhores, eu paguei por elas. E as mangas cheiravam mal. E minha mãe diria: jogue-as fora. Eu dizia: para que jogá-las fora? Há uma mendiga lá fora, posso ir até lá e dar-lhe as mangas.
Até mesmo a mendiga não as aceitaria. Ela diria: nunca, nunca mais venha até mim, pois sempre que você vem, traz algo podre. Jogue-as para os cachorros. E eu ficava muito surpreso porque até os cachorros tinham medo de mim. Se eu lhes jogava algo, eles fugiam. Lentamente concordaram que era melhor deixar-me em paz, fazendo o que queria. Uma coisa era certa: eu não ia ser ninguém especial na vida. Eles estavam certos. Eu confirmei a profecia deles. Eu sou um ninguém especial na vida. Mas quem se importa em ser especial? Eu sou eu mesmo, e isso é suficiente, mais do que suficiente. A cada momento de minha vida, eu tive que lutar para proteger a mim mesmo, porque senão, todos estão prontos para cortar suas raízes. Na sociedade, é muito difícil encontrar seres humanos que lhes deem liberdade para ser você mesmo. Isso criou um mundo de retardados. As nações necessitam de idiotas, senão quem vai lutar nas guerras? O mundo necessita de idiotas. Do contrário, como algumas pessoas vão se tornar mais e mais ricas à custa do trabalho e do sangue de outras? Esta civilização necessita do maior número possível de pessoas estúpidas, porque senão, quem vai ser um católico? Quem vai ser um protestante? Quem vai ser um hindu? Quem vai ser um muçulmano? Toda a estrutura da sociedade foi construída de maneira que algumas poucas pessoas explorem milhões de outras, e foram dados consolos àqueles que têm sido explorados. Sua condição é causada por atos perversos em sua vida passada. Você não sabe nada sobre sua vida passada. Ora, esse é um ótimo consolo, porque o que se pode fazer? Ou lhe é dito que essa é uma prova de fogo para a sua fé em Deus. Esteja satisfeito como você é, e você será recompensado 1000 vezes mais depois da morte. As religiões ou se refugiaram no passado, como o jainismo, o budismo, o hinduísmo, todas orientadas para o passado, ou se refugiaram além da morte, como outras 3 religiões, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Não há muita diferença. Tudo o que está acontecendo nesta vida, mas as religiões estão transferindo tudo para antes do nascimento ou para depois da morte. A estratégia é a mesma. O ponto fundamental é que você deve permitir que as pessoas o explorem. Você deve permitir que as pessoas bebam o seu sangue com profundo contentamento, pois as coisas são como são. Eu quero lhes dizer enfaticamente que todas essas religiões estão sendo manipuladas pelos interesses do sistema. Todos os seus sacerdotes estão simplesmente a serviço dos seus políticos. Toda a história da humanidade tem sido um desastre, e a menos que comecemos a nos revoltar como indivíduos, abandonando todas as nacionalidades, todas as religiões, todas as raças, e declaremos que todo este globo nos pertence, e que todas as linhas do mapa são fictícias e falsas, a menos que indivíduos comecem a mudar todo o sistema educacional deveria ensinar-lhes a arte de viver, deveria ensinar-lhes a arte de amar, deveria ensinar-lhes a arte de meditar, deveria finalmente ensinar-lhes a arte de morrer gloriosamente. O seu sistema de educação não é educacional. Ele cria apenas balconistas, chefes de estação, carteiros, soldados, e você chama isso de educação. Você foi iludido. Mas a fraude é tão antiga que você a esqueceu completamente. E você continua na mesma velha rotina. Eu levanto minha mão contra todo o passado da humanidade. Ele não foi civilizado, não foi humano. Não foi, de maneira alguma,
um auxílio para que as pessoas florescessem. O passado não foi uma primavera, foi uma calamidade, um crime cometido em escala tão vasta. Mas alguém tem que se levantar contra isso tudo. E alguém tem que insistir no fato de que nós repudiamos nosso passado. E nós começaremos a viver de acordo com o nosso próprio ser interior e criaremos nosso próprio futuro. Não permitiremos que o passado crie nosso futuro. Rami Goldberg compra um sofisticado par de sapatos italianos e vai para casa com ele nos pés, exibi-los a Beck. Beck parece nem mesmo notar os sapatos novos. Assim, Rami espera que ela esteja na cama. E então, entra no quarto, completamente nu, exceto pelos sapatos. Fazendo pose, ele exclama: "Está na hora de você prestar atenção para onde o meu pinto está apontando." Olhando para baixo, Beck responde: "É uma pena que você não tenha comprado um chapéu." Eu gostaria que vocês aceitassem somente uma prece, a gargalhada. Porque quando está rindo totalmente, você está no presente. Você não pode rir no futuro e você não pode rir no passado. Todas essas pessoas que criaram esta humanidade retardada eliminaram toda a essência, toda a risada, todos os sorrisos e forçaram todos os seres inautênticos, insinceros, a serem inautênticos e insinceros. Você jamais pode desenvolver a semente que lhe foi dada por este imenso universo cheio de compaixão. Um mendigo barbudo, sujo, enlameado, com os olhos injetados e sem a metade dos dentes, pediu alguns trocados a Paddy. "Você bebe, fuma, joga?" pergunta Paddy. "Senhor", disse o vagabundo, "eu não bebo uma gota, não fumo o repugnante tabaco e não me envolvo em apostas demoníacas." "Ok", diz Paddy. "Se você vier para casa comigo, eu lhe darei $1. Quando estão entrando em casa, Maureen leva Paddy para um canto e cochicha: "Como você ousa trazer um sujeito tão horrível para dentro da nossa casa?" "Querida", diz Paddy, "eu apenas queria que você visse o aspecto de um homem que não bebe, não fuma e não joga." A vida não deveria ser uma coisa séria. Ela deveria ser uma profunda brincadeira, uma diversão. E cada indivíduo deveria ter liberdade absoluta para ser ele mesmo. A única restrição seria que ninguém pode interferir na esfera de vida de outro indivíduo. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, não importa. Um imenso respeito pelo indivíduo, para mim, é o âmago, a essência da verdadeira religiosidade. Seja você mesmo e deixe que os outros sejam eles mesmos. E esta vida, este planeta, podem se tornar o paraíso de Lotus, aqui e agora. Mas algo deve ser feito, e muito rapidamente, porque todos esses idiotas estão preparando um suicídio global. A menos que você se revolte contra o passado, contra toda a herança do passado, você não poderá salvar a humanidade. Estas belas árvores, estes pássaros cantando, este pequeno planeta que conseguiu se desenvolver até o estágio da consciência. Os cientistas supõem que existam milhões de outros planetas no universo, mas ainda não existe uma única evidência. A única evidência de vida evoluindo até esse estágio de consciência, de amor, de silêncio, de experienciar o cosmos, aconteceu sobre esta pequena terra. Esta terra e as pessoas desta terra devem ser salvas, a qualquer custo, da calamidade que está resultando de todo o seu passado. Uma absoluta descontinuidade é necessária.
Todos os livros de história deveriam ser queimados. Todo o sistema educacional deveria estar concentrado no divertimento, no amor, na liberdade, na consciência e em um tremendo respeito por tudo aquilo que está vivo. Esta é a minha visão. O tempo é extremamente curto. Esses idiotas têm trabalhado por milhares de anos e eles atingiram o ponto em que são capazes de destruir esta terra 7 vezes. Tantas forças destrutivas estão se acumulando que, a menos que alguns indivíduos reúnam coragem e se revoltem contra tudo o que é do passado, eu não estou dizendo para você escolher aquilo que é bom e deixar aquilo que é mal. Tudo está entrelaçado. Você não pode fazer isso. O passado deve ser simplesmente erradicado, como se estivéssemos pela primeira vez sobre esta terra, e não tivesse havido qualquer história. Esta é a única possibilidade para criarmos um mundo lindo, cheio de amor, cheio de fragrância, com um profundo respeito por todos. O passado viveu centrado no ódio. O futuro pode viver somente se estiver centrado no amor. O passado foi inconsciente. O futuro só pode ser consciente. Para muitos, isso pode parecer um sonho impossível, mas lembre-se, seja o que você for, você não o é graças aos políticos, graças aos sacerdotes. Qualquer coisa que você seja, se uma chama ainda vive dentro de você, é graças aos poetas, aos sonhadores, aos místicos. Temos ambas as possibilidades. Ou morremos com o passado, ou renascemos com um novo futuro. Limpe a si mesmo. Torne-se Adão e Eva novamente. E desobedeça a Deus novamente. Somente então há uma possibilidade de que essa visão se torne uma realidade. Não se preocupe com o mundo inteiro. Se pudermos criar a ideia de revolta em uma pequena minoria do mundo, isso será suficiente. Uma única semente pode tornar a terra inteira verde, e um único homem, revoltando-se, pode criar um mundo totalmente novo, uma humanidade totalmente nova. Eu não estou envolvido em qualquer revolução organizada, porque todas as organizações basicamente destroem o indivíduo. Eu estou a favor do indivíduo, da sua dignidade. E não existe ninguém que esteja acima do indivíduo. Temos que dar este tremendo salto quântico da vida organizada para o florescimento do indivíduo. Isso é possível. Se é possível para mim, porque eu não pertenço a qualquer religião, não pertenço a qualquer nação, não pertenço a qualquer tipo de organização, é possível para você também. E essa chama da individualidade, se essa chama da individualidade se espalhar, ela pode se tornar um fogo generalizado. Porque, bem no fundo, cada indivíduo está sofrendo. Ele quer se revoltar contra tudo aquilo que tem sido reprimido, tudo aquilo que lhe tem sido imposto. E você não vai encontrar um momento melhor. Este século está chegando ao seu fim. Uma coisa é certa, o velho mundo não pode continuar a viver. E todos os profetas têm declarado que o fim do mundo se dará até o ano 2000. Mas nenhum deles disse uma única palavra sobre o que vai acontecer depois deste século. Eu quero que fique claro para vocês, para o meu povo ao redor do mundo, que o velho mundo não significa o planeta. O velho mundo significa a velha estrutura da humanidade. Ela vai morrer. Mas se pudermos salvar alguns indivíduos, um novo começo está muito próximo. Ao invés de ficar preocupado com o velho, alegre-se pelo novo. Om Mani Padme Hum, Sessão 10, 26 de dezembro de 1987.